Lei Estadual 14.277, de 30 de dezembro de 2003, dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Paraná e adota outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei: Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, disposição preliminar. Este código dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Paraná e disciplina a constituição, estruturas, atribuições, a competência do Tribunal de Justiça, de juízes e dos serviços auxiliares, observados os princípios constitucionais que os regem. São regentes do presente Código, dentre outros, os seguintes princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além dos princípios referidos no parágrafo anterior, também se aplicam à presente lei os seguintes: probidade, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público, modicidade das custas e emolumentos. Na Constituição e alteração das atribuições e competências dos tribunais de justiça, de juízes e dos serviços auxiliares deverão ser observados, além dos princípios previstos nos parágrafos anteriores, os critérios de democratização da gestão e do acesso à justiça, qualificação permanente, efetividade e celeridade. Os aludidos princípios e critérios são condições de aplicação e hermenêutica, vedada a sua afastabilidade, sob pena de nulidade absoluta decretável de ofício. Ficam estatizadas as serventias do Foro Judicial, inclusive as criadas por esta lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. O Poder Judiciário, observadas as suas disponibilidades financeiras e orçamentárias, encaminhará mensagem à Assembleia Legislativa dispondo sobre o quadro de servidores e os respectivos vencimentos para cumprimento do disposto no parágrafo anterior. A administração da Justiça exercida pelo Poder Judiciário. Organização judiciária, órgãos do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário do Estado: o Tribunal de Justiça, os tribunais do júri, os juízes de direito substitutos de instância final, os juízes substitutos, os juizados especiais, os juízes de paz. Para executar as decisões ou diligências que ordenarem, poderão os tribunais e juízes requisitar o auxílio da força pública. É vedada a convocação ou a designação de juiz de primeiro grau para exercer cargo ou função no Tribunal de Justiça, ressalvada a substituição de seus integrantes e o auxílio direto do presidente do Tribunal de Justiça, dos vice-presidentes, do Corregedor-Geral de Justiça e do Corregedor, em matéria administrativa, jurisdicional e correicional. O presidente do Tribunal de Justiça poderá designar juízes de direito da comarca da região metropolitana de Curitiba para atuarem junto aos órgãos superiores do Tribunal de Justiça nos termos do caput deste artigo. As designações a que se referem o parágrafo anterior não implicarão vantagem pecuniária aos juízes designados, salvo o ressarcimento de despesas de transporte e o pagamento de diárias sempre que esses tiverem que se deslocar da sede. Tribunal de Justiça, composição. O Tribunal de Justiça, órgão máximo do Poder Judiciário Estadual, composto por 135 desembargadores, tem sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado. Os juízes de última instância serão promovidos ao cargo de desembargador pelo presidente do Tribunal de Justiça nas vagas correspondentes à respectiva classe, por antiguidade e merecimento alternadamente, observado o disposto no artigo 6º deste Código. No caso de antiguidade apurada na última instância, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio assegurado ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Tratando-se de vaga a ser provida pelo critério de merecimento, a promoção recairá no juiz que for incluído na lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça com o maior número de votos, sem prejuízo dos remanescentes mantidos em lista, observados os dispostos no artigo 93, inciso 2º, letras A e B da Constituição Federal. Não serão promovidos juiz que injustificadamente retiver os autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Sendo ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por membro do Ministério Público e por advogados, de tal forma que, também sucessiva alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma unidade. Quando resultar infração o número de vagas destinado ao quinto constitucional, corresponderá ela ao número inteiro seguinte.
Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. Verificada a vaga de desembargador a ser preenchida por magistrado de carreira, o presidente do Tribunal de Justiça convocará o órgão competente para preenchimento do respectivo cargo. Se a vaga de desembargador destinar-se ao quinto constitucional, o presidente do Tribunal de Justiça oficiará ao órgão de classe a que couber a vaga para os fins do artigo 6º. Funcionamento. O Tribunal de Justiça é dirigido pelo presidente, pelos vice-presidentes, pelo corregedor-geral de justiça e corregedor. Não figurará mais entre os elegíveis quem tiver exercido o cargo de presidente ou quaisquer outros cargos de direção pelo período de 4 anos, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, salvo quando houver recusa manifestada por um elegível e aceita antes da eleição. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos desembargadores eleitos para qualquer dos cargos da cúpula diretiva com finalidade de contemplar o período do mandato inferior a 1 ano. Vagando a presidência, o primeiro vice-presidente exercerá pelo período restante, se inferior a 6 meses. Caracterizada a hipótese supra, tratando-se da primeira vice-presidência da Corregedoria-Geral de Justiça, o cargo será exercido, respectivamente, pelo segundo vice-presidente e pelo corregedor para período restante, quando inferior a 6 meses. Se, entretanto, a vacância de quaisquer dos cargos descritos se der em razão de o eleito não ter assumido o correspondente cargo diretivo na oportunidade prevista no regimento interno do Tribunal de Justiça, nova eleição deverá ser realizada para o preenchimento daquela função, observando-se o que dispuserem as normas regimentais. O Tribunal de Justiça funcionará em tribunal pleno, órgão especial, conselho da magistratura e em órgãos fracionários, na forma que dispuser lei e regimento interno. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral da Justiça e o corregedor não integrarão câmaras ou grupos de câmaras. O Tribunal de Justiça constituirá comissões internas, permanentes ou não, cuja composição, atribuições e funcionamento serão disciplinados pelo regimento interno. Tribunal Pleno e órgão especial. O Tribunal Pleno e órgão especial terão sua competência estabelecida em regimento interno. Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura, da qual são membros natos o presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente e o Corregedor-Geral de Justiça, compõe-se de mais 4 desembargadores eleitos. A eleição será realizada na mesma sessão em que for eleito o corpo diretivo do Tribunal de Justiça, com mandato coincidente com o deste. O Conselho da Magistratura terá suas atribuições estabelecidas no regimento interno. Corregedoria-Geral da Justiça. A Corregedoria-Geral da Justiça, que tem como incumbência a fiscalização permanente dos magistrados, das serventias do foro judicial e dos serviços do foro extrajudicial, terá sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. Atribuições e competências dos dirigentes do Tribunal de Justiça. Presidente, primeiro e segundo vice-presidente do Tribunal. O presidente, o primeiro e o segundo vice-presidentes do Tribunal terão sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. Corregedor-Geral da Justiça e Corregedor. O Corregedor-Geral da Justiça, além de realizar as correções ordinárias e extraordinárias dos serviços judiciários, terá sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. O Corregedor terá sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno.